Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz da vida, vida iluminada. Quem não segue ao Senhor está em trevas, porque o Senhor é a luz. Nós devemos seguir a luz. A pessoa que não segue ao Senhor, a pessoa que não ouve a palavra, não procura obedecer, ela está em trevas, ela não tem a luz, ela não tem Jesus. E por não ter a luz, sabe o que acontece? Ela não enxerga nada. Nas trevas você não enxerga nada. Uma pessoa que está nas trevas, seja uma treva material ou espiritual, ela não enxerga nada. Ela não sabe por onde anda, ela não sabe por onde caminha, ela fica perdida no meio de falsas doutrinas, perdida no meio de modismos, e ela é facilmente enganada pelo inimigo. Ela não vê a luz, ela está na escuridão, nas trevas, ela está cega. Quem não segue a Jesus é aquele que é o cego espiritual, porque ele não tem a luz, ele não vê espiritualmente, ele é um cego espiritual. E isso impede a pessoa de ter uma vida plena, uma vida feliz. O mundo está em trevas, o mundo não segue a Jesus, o mundo está cego, o mundo não segue a luz, o mundo está perdido, né? Andando à deriva, fora do caminho, e não segue a Jesus. Seguir a Jesus é fazer aquilo que ele fazia, né? Seguir é imitá-lo, e também caminhar na direção que ele caminhava. Isso é seguir o Senhor Jesus, é andar de acordo com a vontade do Pai, vontade essa escrita, andar de acordo com a palavra do Senhor. Então, que a cegueira espiritual seja dissipada das nossas vidas, né? E que nós sigamos e tenhamos cada vez mais a luz da vida, porque o Senhor Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui no versículo 13 e 14 diz: Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. E respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e para onde vou. O próprio testemunho, o testemunho particular, o testemunho da própria pessoa não é válida, mas no caso do Senhor Jesus era verdadeiro, porque ele sabia quem ele era, ele tinha comunhão com o Pai, e ele sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele estava voltando. Entendo, irmãos, o Senhor Jesus, ele era dirigido pelo Pai. Quem segue a Jesus, quem segue a palavra, sabe muito bem quem é um cristão, é aquele que tem a luz, aquele que tem um pão da vida, aquele que segue o Senhor, aquele que veio do reino dos céus e vai voltar para o reino dos céus. Então, aquele que segue a Jesus, ele sabe que ele veio do reino dos céus, que ele não está aqui a passeio, ele está aqui peregrinando, mas cumprindo uma missão. Ele está aqui para fazer a vontade do Pai. Ele tem um mandado, ele tem uma ordem do Pai. Ninguém veio a passeio, ninguém veio a desfrutar dessa vida, se regalar, estudar, crescer, ter filhos e depois morrer. Todos nós viemos para cumprir uma missão para o reino de Deus, para Deus. Ou seja, essa missão é a razão da nossa existência. Se não houvesse essa missão, não estaríamos aqui, não teríamos nascido, porque Deus não faz nada que seja um desperdício. Nós estamos aqui para dar frutos ao Senhor. O primeiro fruto, como a gente sempre prega, é o nosso próprio, o nosso passaporte de retorno para o reino dos céus, para a salvação. Todos vieram de lá, e a maioria, muitos não sabem de onde vieram.
e não sabem para onde vão, porque não seguem a luz, estão em trevas, não têm a direção, a orientação da palavra. Seguir o Senhor é andar na palavra, é andar na luz. A palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A palavra é o Senhor. Então, aquele que segue Jesus, ele vai para onde o Senhor Jesus for. Ele vai para onde o Senhor Jesus foi. Aonde está o Senhor Jesus? À direita de Deus Pai. Nós estaremos com Deus Pai, porque nós estamos seguindo o caminho do Senhor. E seguir é fazer exatamente como Ele fazia. E Ele fazia tudo de acordo com a vontade do Pai. Hoje a vontade do Pai está escrita: faça tudo de acordo com a palavra de Deus, que você vai estar seguindo o Senhor, e você vai para onde o Senhor Jesus foi, e vai ter as vitórias que Ele teve. É essa a direção das nossas vidas. Então aquele que não tem Jesus, não tem a luz, ele está cego, ele está em trevas. E uma parte da missão do Senhor Jesus está lá em Lucas 4,19, quando ele diz: o Espírito Santo de Deus me ungiu. É o Espírito Santo que nos unge. Ungiu para quê? Para eu desfrutar das benesses desse mundo, das belezas, dos prazeres desse mundo? Não, me ungiu para eu fazer a obra. E uma da missão do Senhor era evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, mas principalmente dar vista aos cegos espirituais, aqueles que não têm a luz, aqueles que não enxergam nada. O mundo não enxerga nada, porque está em trevas. O mundo é manipulado pelo inimigo, e nós temos a função de levar a luz, levar Jesus até essas pessoas do mundo que nos cercam. Também é nossa missão. E o versículo 15 e 16 diz: vós julgais segundo a carne, eu ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Foi o Pai que o enviou. Foi o Pai que nos enviou. Então nós, muitas vezes, em certas situações, nós cometemos a falha de julgar. Nós não fomos constituídos como juízes, mas nós julgamos. E julgamos segundo a carne. Mas Deus julga segundo o Espírito. Entenda, Deus julga segundo as intenções do coração. Como nós pregamos recentemente, Deus, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele analisa o nosso coração para ver com que propósito nós estamos fazendo as coisas. Então Ele nos julga não segundo os nossos erros, as nossas falhas, mas segundo as nossas intenções. Tem algumas pessoas que, por um contexto qualquer, prejudica a outra, mas não teve a intenção de prejudicar. Deus vê a intenção. O homem julga o ato. O homem fala: prejudicou, vai ser punido. Mas Deus, Ele vê a intenção. Ele vê que a pessoa não tinha a intenção de fazer aquilo. E ao contrário, Deus também vê a intenção daqueles que até procuram fazer o bem, mas com a intenção errada. Procuram até profetizar no nome dEle, expulsar demônios em nome de Jesus, né? Pregar a palavra do Senhor. E o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, porque as suas intenções não concordam com as minhas, com os meus propósitos. Muitos cumprem a palavra com a intenção errada, movidos por um medo, movidos por um desejo de ter fama, movidos por um desejo de ter dinheiro. Você sabe disso, nós sabemos disso, que a intenção está errada. E Deus, Ele julga segundo a intenção. Qual tem sido as intenções do nosso coração? Nós viemos à casa do Senhor, ouvimos a palavra, damos glória a Deus, aleluia, louvamos, adoramos, mas com qual intenção? Amor a Deus, amor ao próximo? Ou uma intenção qualquer, única e exclusivamente particular, o interesse particular nosso? Nós temos que mudar. A conversão vem para isso, irmão. Uma pessoa convertida é uma pessoa que tem as intenções e os propósitos de Deus no seu coração. Não é aquele que está
pregando, expulsando o demônio, profetizando, e curando enfermos. Não é. O convertido tem, ou aquele que diz que anda com o Senhor Jesus. O convertido é aquele que tem a intenção, os propósitos de Deus no coração. O Judas andou lado a lado com o Senhor Jesus durante 3 anos, não se converteu, porque intenções erradas no coração. Entendam, irmãos, não é porque a pessoa está vindo na igreja todo culto, não é porque ela está lendo a palavra toda hora, que ela está convertida. Ela pode até parecer aos homens que está, mas Deus olha o coração, vê as intenções do coração, limpa o seu coração, tira todo o sentimento ruim, enganoso do seu coração, tira todo o propósito errado. Faça tudo como Deus faz. Deus faz tudo por amor. Faça tudo por amor a Deus em primeiro lugar, e amor ao próximo em segundo lugar. Entendam? E amor a ti, amor a você, mas da mesma maneira ao próximo. Amai o próximo como a ti mesmo. Você também não pode incorrer no erro que alguns poucos erram, ou seja, amam o próximo, mas não amam a si mesmo, se depreciam. Tem que amar o próximo como a si mesmo. Você tem que amar a Deus, amar a sua vida, tudo aquilo que Deus te deu, e amar o próximo. E quando você faz por amor às pessoas, você está fazendo com as intenções que Deus faz. Você é discípulo do Senhor, você é seguidor do Senhor. Porque como nós falamos que as intenções do coração valem muito mais do que as atitudes. As atitudes são importantes, mas as intenções são mais importantes. Por isso que o Senhor falou, vocês fizeram tudo isso, fizeram certo, mas com intenção errada. Por isso apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Então entendo, aquele que segue Jesus, ele tem que procurar ver tudo espiritualmente, né? E nós não devemos julgar, né? Mas nós devemos analisar as intenções, né? O Senhor Jesus, ele pregava, o Senhor Jesus, ele informava, mas ele não julgava. Mesmo tendo capacidade para julgar, ele não julgava. Ele exortava, ele advertia, ele informava, ele falava, toma cuidado com os escribas e fariseus, né? Mas ele não julgava, porque ele não foi enviado para julgar. Ele não quis nem julgar uma causa, uma pendência de herança. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Ele veio para salvar através do seu sacrifício e através da pregação da palavra do Senhor. Então, se ele julgasse, o seu juízo seria verdadeiro, porque ele e o Pai eram um só. E o Pai, sim, é o justíssimo juiz. É Deus quem julga. Nós, seguidores do Senhor, não devemos julgar, mas devemos pregar, devemos informar, devemos exortar, mas não julgar. Entendam? Porque você não sabe as intenções do coração das pessoas. Como é que você vai julgar? Os juízes desse mundo julgam os atos, as práticas, né? Recentemente estamos vendo o julgamento do mensalão aí. Os atos, as práticas, os desvios, a corrupção. Mas Deus julga segundo as intenções do coração. O cristão, irmãos, ele não pode julgar. O cristão não pode ficar falando mal de outras pessoas. Não sabe, não conhece a história, não sabe o que tem no coração. Cristão fofoqueiro e julgador está em trevas, não está seguindo a Jesus. Está perdido nas trevas. E aqui João 8,17 diz: e na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então aqui, na lei dos homens da época, o testemunho de 2 pessoas era considerado verdadeiro.
tinha que ter o testemunho de duas pessoas. A acusação, o testemunho de uma pessoa isolada não valia. Mas o Senhor não precisava de dois homens, né? Porque Deus Pai testemunhava com ele. Qual tem sido o nosso testemunho? Testemunho de vida, testemunho de atitudes. Qual tem sido o seu testemunho? Mais importante do que o testemunho de duas pessoas é o testemunho de Deus. O que importa, pessoal, é o que Deus testemunha de nós, o que Deus diz a nosso respeito. Isso é que importa. O que nós dizemos a respeito de nós é falho, e muito falho, porque nossa visão é limitada e distorcida, e às vezes tendenciosa. Às vezes eu vejo algumas pessoas falar: eu sou assim, comigo é assim, eu sou assim, eu isso, eu sou... Não, eu gosto de tudo direitinho. Balela, irmão. A sua opinião a seu respeito pouco importa. O que importa é o que Deus diz, o testemunho de Deus a seu respeito. Porque a pessoa, muitas vezes, ela é enganada pelo inimigo. Enganoso é o coração do homem. O inimigo engana, e ela tem uma visão distorcida, irmãos. Você quer ver uma coisa? Às vezes a gente vê, imagina determinada coisa, e depois vai ver a gravação do culto, e vê tanta coisa que não via, que não julgava, tanta falha, tanto erro, né? Coisas que é bom para que a gente melhore, se aperfeiçoe, mas a visão que nós tínhamos era distorcida. Basta você ver uma gravação, você vê que o que eu estava vendo é diferente. E isso quando tem uma gravação. E quando não tem gravação? Não tem gravação de homem, mas Deus está atento. Irmãos, qual tem sido o seu testemunho? Qual tem sido o testemunho de Deus a nosso respeito? Lucas 14, 26. Porque testemunho de pessoas também é falho. Não adianta ter 2 ou 3 ou 4 pessoas ou uma multidão. Diz aqui Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, para ser discípulo do Senhor, seguidor do Senhor, tem que aborrecer a família. Pastor, agora eu vou chegar em casa e vou irritar todo mundo. Não, não é dessa maneira. É uma visão diferente da família. Não ser guiado por aquilo que a família fala. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós queremos ser discípulos do Senhor, seguidores de Jesus, seguidores da luz, andarmos na luz e não em trevas, irmos para onde o Senhor Jesus foi. Mas para isso nós temos que estar atentos, porque nós vamos ter que contrariar algumas pessoas. Aborrecer é contrariar, né? Então, não importa o testemunho da família, não importa o que a família diz a seu respeito, porque a família não convertida, é claro, ela vai dizer que você é fanático, ela vai dizer que você está empregando muito tempo com a igreja, vai criticar, ela vai agir comandada, influenciada pelo inimigo, para te tirar da luz, para que você vá para as trevas que elas estão. Entendam, não importa o que ímpios estão falando a seu respeito, o que a família não convertida está falando a seu respeito. Também não importa a sua cruz, a sua luta, a sua dificuldade. Ela não tem importância. Aliás, a melhor maneira de se carregar uma cruz, uma dificuldade, um mal, um peso, é com o Senhor Jesus, porque Ele disse que nos aliviaria e nos alivia. Entendam, o que importa é o testemunho de Deus.
É a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Para agradar a Deus, esses versículos dizem de uma maneira clara que é preciso desagradar a família não convertida, a família que não segue a Jesus. Por quê, irmão? Ou você segue a Deus, serve a Deus, ou segue a família e serve a família. E o Senhor Jesus deixou bem claro no Sermão da Montanha que não se pode servir a dois senhores. Se você deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da família não convertida, na hora da tribulação, da aflição, você tem que ser coerente e ficar clamando lá: ó família, me cure, ó família, me liberte, ó família, venha com o seu poder para me abençoar. Você não pode servir outros e pedir para Deus. Seja coerente, você tem que servir a Deus, fiel a Deus, para ter o direito de clamar ao Senhor, para Deus testemunhar a seu respeito. Entendam, se você agradar e servir a família não convertida, você vai para o buraco junto com ela, vai para as trevas e vai cair no buraco junto com ela. Para salvar sua família, agrade a Deus e não a ela, porque um dia eles vão ver o seu testemunho e vão falar: ele foi fiel a Deus, eu pressionei, eu fiz isso, e eu até ofendi, mas ele foi fiel a Deus. Eu quero conhecer esse Deus. É isso que faz a família converter. E não aquele que cede à pressão troca a palavra de Deus por a mínima pressão de alguém qualquer. O chefe pressiona, nega a Deus. Família pressiona, nega a palavra de Deus. Esse não segue o Senhor, está nas trevas. Vai para as trevas junto com aqueles que estão nas trevas. Entendo, irmãos, o testemunho de ímpios não é correto. Não se deixe guiar, não se deixe levar por aquilo que ímpios, ou aqueles que não são convertidos, que não conhecem a Deus, que não seguem a Jesus, estão falando de ti. O que importa, mesmo que seja uma multidão de pessoas, uma multidão condenou o Senhor Jesus. Satanás está no meio da multidão, manipulando a multidão. O que importa é o que Deus tem testemunhado de ti, aquilo que Ele tem visto no seu coração, nas suas atitudes, nas suas palavras, e testemunha de ti. Irmãos, Deus Pai se manifestou 3 vezes no Novo Testamento. 3 vezes Ele falou. No Antigo falava com mais frequência, mas no Novo Testamento Deus Pai falou 3 vezes. Sabe o que Ele falou as 3 vezes? Este é meu filho amado, que me dá prazer. Esse é meu filho amado, a Ele ouvir. Esse é meu filho amado, que me dá prazer. Que Deus diga isso de nós. Esse é meu filho amado, que me dá prazer, que me dá alegria, porque obedece a minha palavra, porque resiste à perseguição, porque resiste ao obstáculo, à pressão, e não cede. Não deixa de fazer a minha vontade por nada, por desculpa alguma. Porque tem alguns que carregam uma sacola de desculpa. Eu não fiz isso por causa de. Quer dizer, tem alguns que estão até mais atuais, não carregam mais a sacola de desculpa, carregam um pendrive cheio de desculpa, né? Não, eu não fui por causa disso, eu não fiz a vontade de Deus por causa disso, eu não fui louvar, não foi por causa disso. Chega de desculpa, irmão, chega de desculpa. Deus tem que ser prioridade das nossas vidas. O que importa é o que Deus está testemunhando de ti, e não o que vão dizer, não o que o chefe vai dizer, que a família vai dizer. Seja fiel a Deus, porque esse pessoal todo não pode fazer nada por ti. Ao contrário, você intercedendo é que vai fazer por eles com a ação de Deus. O importante é que Deus tem testemunhado. É a alegria que nós temos dado a Deus, porque Deus tem dito que tem alegria com a nossa força, não é isso? A alegria do Senhor é a nossa força em obedecê-lo, a nossa força em seguir a sua palavra. Isso é que traz alegria ao Senhor. Ele tem alegria
quando você demonstra força para resistir à tentação, quando você demonstra força contra a oposição a Ele e a direção dEle. Essa é a alegria do Senhor. A alegria de Deus é a nossa força em obedecê-lo. Porque para obedecer a palavra não é fácil, é preciso esforço. Por isso que o Senhor diz: esforçai-vos com bom ânimo. Dê bons testemunhos para Deus. Siga a luz, siga a Jesus. E os bons testemunhos do Senhor Jesus. O que importa é o que Deus tem testemunhado de nós. E tem pessoas que têm um prazer enorme, procura sempre agradar pessoas, querem ser simpáticas a todos. Aquele que quer ser simpático a todo mundo, irmão, ele não vai fazer a obra de Deus da maneira certa. Ele não vai seguir Jesus. O Senhor Jesus, ele não se importava em agradar. O Senhor Jesus, em Mateus 23, falou só palavras que desagradavam escribas e fariseus. Essa mania de querer agradar pessoas está errada. Você tem que agradar a Deus. Porque quando Deus tocar e quando essas pessoas se converterem, ela vai agradecer pela exortação, pela palavra dura, por você não ter cedido à vontade dela. Entenda, irmãos, o Senhor, a luz, nos ilumina e vai continuar nos iluminando cada vez mais, se nós o seguirmos a sua palavra, apesar da oposição e apesar do que as pessoas têm dito a seu respeito. O que importa é que Deus tem testemunhado ao nosso respeito. Amém, povo de Deus? Mais importa agradar a Deus do que a homens. Foi isso que Pedro e João falaram em Atos. Amém? Que agrademos a Deus.